Comece a declarar palavras que vêm do teu coração. Diga: Espírito Santo, tu és bem-vindo. Que não seja só um momento, mas seja um tempo com o Senhor, pois o momento é passageiro. Espírito Santo, eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. E vem encher este lugar, o teu abraço quero sentir. Encher este lugar, Senhor, o teu abraço quero sentir. Oh, vem, oh, vem. Só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, eu quero tocar teu coração. Encher este lugar, teu abraço quero sentir. Oh, vem encher este lugar, Senhor, teu abraço quero sentir. Encher este lugar, vem, teu abraço quero sentir, me entregar por inteiro. Vem encher este lugar, teu abraço quero sentir. Teu amor é melhor que a vida, teu amor é melhor que tudo que eu já vivi. Teu amor é melhor que a vida, teu amor é melhor que tudo que eu já vivi.
digno desta canção, ao Cordeiro e Leão. Ao meu bom pastor, rendo tudo que sou. Digno desta canção, ao Cordeiro e Leão. Ao meu bom pastor, eu rendo tudo que sou. Coloque uma mão no seu coração. Surge perdido, mas alcançado por seu amor. Fui perdoado e adotado pelo amor que me encontrou. Pra sempre vou te amar, teu nome exaltar. Jesus, só vivo para ti, minha vida está em ti. Digno desta canção, ao Cordeiro e Leão. Ao meu bom pastor, eu rendo tudo que sou. Surge perdido, mas alcançado por seu amor. Fui perdoado e adotado pelo amor que me encontrou. Pra sempre vou te amar, teu nome exaltar. Jesus, Jesus, só vivo para ti, minha vida está em ti. Jesus, Jesus, pra sempre vou te amar, teu nome exaltar. Jesus, só vivo para ti, minha vida está em ti. 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 Glória a Deus. Faça a sua oração ao Senhor nesse momento.
Fale com Deus aí no seu lugar. A letra desse cântico já nos leva a uma direção, para nós agradecermos a Deus e adorarmos ao nome dEle. A letra dessa canção nos lembra que nós somos filhos, nós temos um Pai sobre as nossas vidas, um Pai que ama, um Pai que guarda, um Pai todo-poderoso que libera sobre nós virtude dia após dia. Agradeça ao Senhor nesse momento, faça a sua oração espontânea para Deus agora. Fale com Ele aquilo que há no seu coração. Nós estamos hoje no penúltimo dia do ano. Quantas coisas foram vividas em 2021, quantas bênçãos, quantos livramentos, quanta comunhão com Deus, quanta coisa o Senhor proporcionou a cada um de nós. Teve momentos de tristeza, mas teve momentos de consolo. Teve momentos que você foi abraçado. Em todo o tempo o Senhor cuidou de ti. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, teu amor. Quando olhamos para trás, Senhor, nós podemos ver milhares e milhares de razões para confiar em ti. Quando nós olhamos para trás, quando vemos tudo aquilo que o Senhor já fez, nós vemos o testemunho, nós vemos grandes coisas, nós vemos obras maravilhosas. O Senhor é um Deus que nós podemos confiar. Tu és um Deus que não desampara, Tu és um Deus que não abandona, Tu és um Deus próximo, como nós ouvimos no domingo, Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nesse último culto do ano de 2021, nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra, receber uma palavra de direção para esse próximo ano. Por isso eu te peço, Deus, toma cada coração que está aqui nesse lugar. Toma, Senhor, cada coração que acompanha pela internet. Toma, Senhor, cada coração que ouvirá essa palavra. Senhor, seja conosco, revela a nós as Tuas verdades. Revela-te a nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, receba o nosso louvor a Ti, que o Senhor seja engrandecido sempre para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém, glória a Deus. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe nessa noite. Quero convidar você a abrir comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho conforme narrado por Mateus capítulo 6, nós vamos nessa última pregação de 2021, meditar na palavra do Senhor sobre uma direção para o próximo ano. Essa é uma palavra que, enquanto eu orava ao Senhor e pedia uma palavra para poder compartilhar com você, eu pedi ao Senhor uma palavra que pudesse ser uma palavra orientadora para o nosso próximo ano. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo na palavra, que está lá em Mateus capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. E que você possa receber essa palavra com o coração aberto, ciente de que Deus tem uma palavra para te orientar para essa próxima fase que está diante de nós. Mateus capítulo 6, versículo 25, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte para cada um de nós: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais, muito mais do que as aves? Com quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir?
Olhem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os pagãos, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que você precisa de todas essas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Senhor amado, a tua palavra foi lida e que nós possamos agora meditar nela e que essas palavras venham nos ensinar, Senhor, aquilo que nós precisamos viver na tua presença nesse próximo ano. Muito obrigado, ó Pai, que a tua revelação seja liberada agora sobre cada um de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se assentar, permanecer com a sua Bíblia aberta aí no seu lugar e que o Senhor possa falar com você através dessa mensagem. O tema da mensagem do Senhor para nós nessa noite é um altar para 2022. Um altar para 2022. Quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos, Gabriel, uma preocupação que é legítima e que faz parte de cada um de nós, que é a preocupação com aquilo que virá em seguida. Nós vivemos agora esse período de transição de um ano para o outro e naturalmente a gente começa a se questionar, começa a pensar sobre como que será esse próximo ano, como que será dentro dos desafios que nós temos na nossa vida, seja no trabalho, seja nos estudos, seja com qualquer outra coisa. E diante desses desafios todos, dessas possibilidades todas, nós precisamos entender uma coisa, Patrícia, precisamos erguer um altar na nossa vida. Nós, quando caminhamos, quando estamos vivendo nessa terra, constantemente erguemos altares. Só que o grande problema é que nem sempre os altares são os altares corretos que Deus tem para as nossas vidas, porque nós cultivamos ídolos no nosso coração. É muito fácil, Tiago, a gente cair na idolatria. A gente pensa que idolatria é só se dobrar diante de uma determinada imagem, mas a idolatria, na verdade, é quando as prioridades são invertidas na nossa vida. Qualquer coisa pode vir a se tornar um ídolo. O seu sucesso, o seu sonho, sua família, seu trabalho, qualquer coisa material, isso a gente sabe muito bem. Então eu quero falar um pouco sobre isso nessa mensagem dessa noite. E já quero entrar com você então no primeiro ponto dessa mensagem. Primeiro ponto é o altar da preocupação. O altar da preocupação. Interessante que se você olhar aí depois, nesse texto que a gente leu, a palavra que mais vai se repetir em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34, é a palavra preocupar, o verbo preocupar, é a palavra que mais vai aparecer. E interessante que quando a gente observa isso, a gente percebe que a preocupação, ela é quase que um culto na vida do ser humano. A preocupação, quando ela é vivida nesses termos que a gente via aqui nessa palavra, ela vira quase que uma adoração, uma vida em torno da preocupação se torna, Fernanda, um tipo de idolatria. A preocupação pode se tornar facilmente um ídolo dentro de cada um de nós. E o altar da preocupação é erguido todas as vezes que a gente fica desesperado. A gente, quando está diante de um dilema, quando a gente está diante de uma situação que a gente não sabe o que virá depois, quando a gente se entrega ao desespero, a gente pratica quase que um culto para o nada, para o acaso.
Porque quando a gente coloca a preocupação nesse pedestal, é a gente adorando a um verdadeiro nada. Porque essa preocupação, essa ansiedade, deixa a gente desesperado ao ponto de achar que não sei nem de onde que vai vir o auxílio que eu preciso. Eu não sei nem de onde que vai vir o que eu tanto almejo que eu preciso nesse momento, e aí eu fico correndo de um lado para o outro, eu fico desesperado, e ao invés de voltar os meus olhos para o Deus Todo-Poderoso, eu fico olhando para o acaso. Eu fico esperando alguma coisa acontecer, e infelizmente, amados, muitos de nós erguemos esse altar na nossa vida quando a crise chega. A gente, ao invés de adorar e confiar no Rei dos Reis, adoramos e confiamos no acaso, na preocupação, nas ansiedades dessa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado para que no ano de 2022, esse altar não seja o principal altar no nosso coração, porque às vezes é fácil, a gente adora o Senhor quando está dando tudo certo, mas é quando as coisas se bagunçam que a nossa fé é de fato provada. É quando as coisas saem do nosso controle que ficará evidente quem é o meu Senhor. É o Deus Todo-Poderoso ou é o acaso, o nada, a preocupação? E é curioso isso, a gente vê aqui no texto, olha, voltando aqui para o versículo 25 de Mateus capítulo 6, vai dizer aqui, ó: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. A preocupação está sempre voltada para o futuro, e o ser humano vive com a cabeça no futuro. É curioso quando a gente olha, por exemplo, para o nosso redor, quando a gente liga a televisão, por exemplo, as pessoas já estão preocupadas e discutindo um monte de assunto do ano que vem já faz tempo, não é verdade? Por exemplo, quando a gente pega aí o tema da saúde, já se discute já há alguns meses como que estará a questão da saúde em 2022, como que vai ficar a situação da pandemia, como que vai ficar as questões, as variantes que surgem aí a todo momento, vacina, e agora é gripe, e um monte de coisa, e se discute já como que será, Xande, a saúde em 2022. Além da saúde também, Marcele, se discute já há um bom tempo sobre as eleições que terão ano que vem, e aí se colocam os cenários, o que vai acontecer se o candidato A ganhar, o que vai acontecer se o B ganhar, ou se de repente tiver um C que vai ganhar, como que vai ficar? E aí já tem aquela preocupação, e aí os economistas já tentando adivinhar o futuro também, como que vai ficar a economia, e aí alguns já discutem até 2023, não entrou nem 22, e o 23 já está também nos olhos de muitos economistas que falam sobre a inflação, o dólar, PIB, desemprego e aquela coisa toda. Ou de repente quando a gente leva para o esporte, será que agora finalmente meu Palmeiras ganha um mundial? E aí aquela discussão toda, a gente já está com a cabeça em 2022. A gente já discute, a gente já pensa como que vai ser esse ano que está chegando. Só que a gente percebe uma coisa: quando a preocupação, quando a ansiedade rouba esse primeiro lugar no nosso coração, sabe o que acontece? As nossas prioridades são minadas. As nossas prioridades explodem e a gente passa a não ter mais uma vida com prioridades. A ansiedade, ela elimina tudo, ela pega, Tiago, a estrutura de prioridades que a gente tem diante de nós e ela taca no chão, a gente fica só com os cacos. A preocupação, a ansiedade que esse texto nos mostra, ela destrói as prioridades na nossa vida. Sabe o que acontece? A gente fica perdido. A gente fica correndo de um lado para o outro, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Quando essa palavra que aparece, a palavra preocupação nesse texto, ela significa o seguinte: preocupação no grego aqui, do original desse texto, significa dividido em partes, despedaçado, distraído. O preocupado que Jesus está falando aqui, Adriana, é aquele que está distraído, é aquele que está despedaçado, é aquele que vê as coisas diante de si e não tem organização mais dentro de si, está desesperado total. E quando a gente lembra de momentos que a gente fica desesperado na nossa vida, é bem assim: a gente está com um monte de coisa, a gente não sabe nem por onde que começa, qual o problema que eu resolvo primeiro, aí você está aqui resolvendo um, daqui a pouco você lembra e tenta resolver o outro, e aí vai fazendo
300 mil coisas num dia, acaba o dia, você olha para trás e não fiz nada. Tentei resolver tudo e não resolvi absolutamente nada. É como diz aquela frase, né? Se tudo na sua vida é sua prioridade, é sinal que você não tem prioridade. E é isso que a preocupação, a ansiedade causa dentro de nós. Portanto, para 2022, para esse ano que se aproxima na sua vida, não permita que o desespero, a ansiedade destrua as prioridades. Quais são as suas prioridades na sua vida? O texto aqui nos revela: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Só que quando a ansiedade entra, sabe o que acontece? Você está fazendo lá a sua oração, e aí daqui a pouco você começa a pensar nos problemas, e aí você nem falou o amém da oração, sua cabeça já está lá longe, aí depois você lembra que você está orando, fala, opa, peraí, volta para a oração aqui que estou viajando, e aí você começa a orar, e de novo você começa a viajar, o que eu vou fazer amanhã? E lembra de novo que está orando, e aí acaba capotando, às vezes termina, não fala nem amém, porque a ansiedade ela faz isso, ela destrói a sua prioridade, ela arrebenta com isso na sua vida. As preocupações destroem as nossas prioridades. O altar da preocupação, o altar da ansiedade é um altar de desespero que nos joga de um lado para o outro. A gente fica indeciso, a gente fica distraído, a gente fica tão impressionado com o tamanho dos problemas que a gente não sabe nem o que faz. E aí uma hora você está lá, outra hora você está aqui, e a preocupação vai te arrastando, vai te jogando de um lado para o outro. E não é à toa que o primeiro passo, André, que Jesus faz aqui nesse texto para começar a resolver esse problema no coração das pessoas é o quê? Volta aqui comigo no texto que você vai ver. Olha o que Jesus fala no versículo 25 ainda. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Agora, ele começa a resolver o problema agora, olha. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Ou seja, para começar a arrancar o altar da preocupação da nossa vida, Gabi, sabe o que Deus faz? Lembra você quais são as prioridades, o que é mais importante. Você quer arrancar esse altar da ansiedade da sua vida? Começa a permitir ao Senhor reorganizar as suas prioridades no seu coração. Esse é o primeiro passo. Note aqui que o Senhor Jesus não dá nenhuma lição antes disso. Antônio, para que as coisas se organizem, é necessário permitir que Deus reorganize as nossas prioridades. O corpo é mais importante do que a roupa. O alimento que você necessita, o Senhor vai prover, porque a vida é mais do que o alimento. O Senhor Jesus vai reorganizar as nossas prioridades na nossa mente. Que nessa noite o Senhor já começa a fazer isso dentro de cada um de nós. Que a gente vai sonhando, a gente vai fazendo um monte de plano, vai criando um monte de expectativa, mas grave isso no seu coração. A sua vida para Deus é o mais precioso. Para sustentar a sua vida, Deus já está provendo. No nosso futuro, no nosso amanhã, Deus já está lá. O Senhor já está no nosso 2022. O Senhor já está presente no dia de amanhã. Já está providenciando tudo. A gente precisa aprender a crer e descansar nele. O Senhor Jesus, volto a dizer, reorganiza as prioridades no coração dos seus ouvintes. E outra coisa, para fechar esse ponto aqui sobre o altar da preocupação. A preocupação imprime em cada um de nós uma identidade de filhos abandonados. A preocupação, Natane, faz a gente pensar que o Senhor nos abandonou. A preocupação faz a gente pensar, Isaac, que o Senhor não está mais ao nosso lado. E a gente passa a pensar, então, se ver como filhos sem pai. A gente passa a se ver como pessoas que andam abandonados, sozinhos, andando por aí, tentando descobrir o caminho. Só que o que a gente cantou aqui, antes da pregação? Senhor nos acolheu como filhos. Nós não somos filhos abandonados, nós não somos filhos sem pai. Nós temos um Senhor que se apresenta para nós como o Pai
Todo-Poderoso, com Pai, com P maiúsculo, o Pai nosso. E a palavra vai dizer no versículo 32, os pagãos é que procuram viver a vida nessas preocupações, são os gentios, aqueles que não têm um Deus presente, mas nós temos. E eu quero entrar já com você aqui para o segundo ponto dessa mensagem, para entrar já e agora começar a reordenar as coisas, uma palavra já de direção para nós. Segundo ponto dessa mensagem é o cuidado de Deus. O primeiro tópico é o altar das preocupações. O segundo tópico dessa mensagem é o cuidado de Deus. E eu quero vir com você aqui agora para o versículo 32. Vem comigo aqui em Mateus capítulo 6, versículo 32, quero falar sobre o cuidado de Deus sobre cada um de nós. O versículo 32 diz assim, porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas essas coisas, que vivem desesperados por aí. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas as coisas. Repete assim comigo bem forte aí, diga, o Senhor sabe. Agora mais forte ainda, o Senhor sabe. Isso aqui é uma palavra maravilhosa. É como eu falava aqui no domingo de manhã, às vezes a gente passa batido em algumas expressões na Bíblia, que se a gente parar para se dedicar um pouquinho a elas, a gente percebe quanto que isso é profundo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe. E quando a gente vai falar sobre saber de alguma coisa, Andréia, o saber pode ser variado. Saber de alguma coisa não significa muito logo de cara. Por exemplo, eu sei que nesse momento muitas pessoas estão passando por muitos problemas por aí fora. Às vezes eu até sei os problemas. Eu sei, por exemplo, das pessoas que estão sofrendo na Bahia, eu sei das pessoas que estão sofrendo no continente africano, eu sei das pessoas que estão sofrendo nesse momento em lugares distantes do mundo, eu sei. Só que esse meu saber não resolve o problema, principalmente daqueles que estão muito longe. Os da Bahia a gente até se mobiliza para ajudar, a gente consegue ajudar de alguma maneira. Só que esse meu saber, Gabriel, não faz muito pelas pessoas lá da África, por exemplo, continente africano, é um saber vazio. Só que o saber de Deus aqui nessa palavra não é um saber vazio. O saber de Deus que aparece aqui nessa palavra significa observar, considerar, perceber e o principal de todos, estar atento. O saber de Deus não é um saber vazio, mas é um estar atento. Quando a palavra diz que o Senhor sabe das suas necessidades, ela está dizendo o seguinte, o Senhor está atento ao que você precisa. É do interesse de Deus cuidar de você. Por isso que essa expressão, o Senhor sabe de tudo isso, para nós é algo que a gente tem que se agarrar. Para nós é algo, Fernanda, que a gente tem que abraçar com todas as forças, de saber, o Senhor sabe, de saber o Senhor sabe, né? Já até ficou aí redundante aí. O Senhor sabe, e esse saber de Deus gera envolvimento de Deus. Esse saber de Deus gera a interferência de Deus. Eu vou repetir, não é um saber vazio, não é um saber de ter apenas ciência de ouvir falar, é um saber que gera envolvimento, é um saber que gera interferência. Quando a palavra do Senhor fala que Ele sabe, a gente lembra daquela palavra que eu preguei aqui recentemente também, sobre a viúva de Naim. Lembra daquela pregação no domingo à noite, quando uma mulher estava ali sepultando o seu único filho que morreu? Ela era viúva, só tinha um filho homem e ele morre. E a palavra do Senhor vai dizer que o cortejo estava acontecendo, as pessoas estavam indo atrás do caixão do menino. E quando Jesus entra no momento ali na história, ele não entra atrás do caixão, ele entra na frente, ele toca no caixão do menino. E eu lembro que naquela pregação eu explicava para vocês que aquele ato, vocês vão lembrar aí aquela pregação, eu chamei um monte de gente aqui na frente, aqui fizemos uma fila, né? Aquele ato de Jesus representa uma interferência de Deus. Ele não entra atrás só para chorar com a gente, ele entra na frente e interfere na nossa dor. O saber de Deus é um saber que gera interferência. Jesus entra na frente da situação. Por isso, nós precisamos meditar sobre o que é esse cuidado de Deus.
Eu não sei se já contei esse testemunho aqui alguma vez, mas é algo que tem tudo a ver com esse trecho da mensagem. Eu lembro que na minha infância, quando a gente morava ainda em São Paulo, meu pai estava desempregado e meu pai estava procurando trabalho naquela época, eu estudava de manhã. E eu lembro que naquela manhã eu acordei e eu sempre gostei muito de, agora vai gerar polêmica, né? Bolacha recheada, né? Bolacha, biscoito não, bolacha, biscoito é de polvilho, tá, gente? Já vou explicar aqui também. Biscoito é o cookie, aquilo é biscoito. Bolacha, aquela recheada, é bolacha. Mas polêmicas à parte, vamos pular essa parte aí. Eu lembro que eu acordei numa bela manhã, meu pai desempregado, procurando emprego, cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, queria comer bolacha. E aí a minha mãe falou comigo que não tinha, e ela falou: olha, vai para a escola aí e tal, não tem, mas quando der eu compro. E aí eu fui para a escola, nem me liguei muito naquilo. E eu lembro que depois de mais velho, depois de crescer um pouco mais, quando a minha mãe compartilhou esse testemunho, ela conta que naquele dia ela chorou muito, porque eu pedi uma bolacha e não tinha, eu pedi um biscoito e não tinha. E aí ela conta que depois que eu fui para a escola, ela ficou sozinha em casa, ela ainda não tinha minha irmã, minha mãe ficou chorando sozinha em casa e orando ao Senhor, porque meu pai desempregado, as coisas estavam acabando e não tinha muito da onde tirar para comprar mais. E aí a minha mãe orando, ela conta que na manhã ainda daquele dia, a campainha lá de casa tocou, e um irmão, na época a gente era da Igreja Batista, um irmão da Igreja Batista morava de frente para a nossa casa, tocou a campainha, chamou minha mãe e falou: irmã Tânia, desce aqui que eu preciso falar contigo. E aí a minha mãe desceu, a gente morava numa casa no alto, e quando ela desceu, o irmão estava com uma caixa. Ele falou: olha, eu estava no mercado, fazendo compra lá para casa, e o Senhor me incomodou a comprar tudo que eu estava comprando para mim, comprar para vocês também. Gostaria de entregar aqui essa caixa de compra para vocês. E aquela caixa estava cheia de coisa, inclusive tinha muita bolacha dentro dela também. Voltei da escola, tinha bolacha lá para comer. E a minha mãe conta esse testemunho até hoje, porque, amados, representa muito para nós. O Senhor está atento e Ele sabe as nossas necessidades. Como o texto mesmo aqui fala, a vida é mais do que o alimento. O Senhor sabe das nossas necessidades, ouve a nossa oração, e quando a gente confia nele, a gente vê a resposta dele. A gente vê o resultado desse saber de Deus. O problema é que às vezes a gente esquece disso. A gente se esquece desse detalhe que Deus sabe, mas é um saber que gera interferência. Por isso eu digo aqui para vocês, se você está virando o ano nesse momento, com preocupações no seu coração, não deixe de apresentar isso em oração diante de Deus. Não deixe, porque, amados, se o Senhor quiser, Ele move o coração de alguém para abençoar a sua vida. Se o Senhor quiser, Ele move da forma que vai te surpreender mais. E o Senhor vai te responder com cuidado. Vai chegar alguém. Amados, por isso também, agora eu quero inverter isso e dizer também para você o seguinte: quando você sentir no seu coração de abençoar a vida de alguém, não retenha o seu coração também. Porque pode ser que o Senhor esteja te levantando para ser resposta na oração de alguém que está chorando, clamando a Deus. Às vezes a gente foca muito do outro lado, né? Senhor, toca no coração de alguém. Senhor, move no mundo espiritual para que aquilo que eu preciso possa chegar até mim. Mas a gente também não pode esquecer que o outro lado também existe. Senhor, me dê sensibilidade espiritual para que eu possa ser também aquele que sente no coração e abençoa. Para que eu seja também aquele que sente o Senhor me impulsionando a comprar algo, a abraçar alguém, a mandar a fazer alguma coisa. A gente precisa também estar nesse outro lado. Mas voltando aqui, amados, o cuidado de Deus é real. Eu quero iniciar esse novo ano com você, clamando e bradando isso aos quatro cantos desse mundo. Nosso Deus sabe, nosso Deus é um Deus que sabe e é um saber atento, é um saber interessado. Ele quer agir na nossa vida. A gente precisa crer, a gente precisa se entregar. E eu quero ainda destacar um versículo lá de Jó, capítulo 42, versículo 2, uma declaração poderosa na palavra, quando Jó declara ao Senhor: bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, o Senhor pode todas as coisas. Quero citar ainda um outro texto para você, Salmo 42, depois você lê lá na sua casa, anota essa referência para você ler depois, Salmo 42,
Sabe o que tem naquele salmo, Gabriel? O salmista está desesperado, o coração dele está angustiado, a alma do salmista está totalmente deprimida, Patrícia. E no versículo 6 ele faz uma declaração: porque está abatida, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Essa palavra ainda que ele declara ali, é a palavra que não pode faltar na nossa vida. Ainda louvarei ao Senhor pela provisão dele na minha vida. Eu ainda vou dar testemunho do cuidado de Deus sobre mim. Eu ainda vou ver essa resposta liberada. Que não falte o ainda de Deus na sua vida em 2022. Que não falte o ainda do Senhor na sua vida no próximo ano. Porque enquanto tem ainda, tem esperança. Enquanto tem essa declaração, há uma força que nos empurra. A gente precisa ser como o salmista. E eu vi uma frase sobre esse salmo que é muito interessante. O salmista prega para si próprio quando ele faz essa declaração. A frase é a seguinte: você já percebeu que grande parte da nossa infelicidade na vida se deve ao fato de que você ouve a si mesmo em vez de falar para si mesmo? Já parou para pensar que muita infelicidade que você vive se deve ao fato, Fernanda, que você ouve muito o seu subconsciente falando, mas você não prega para você mesmo? O salmista, ele de si mesmo, ele ouve o quê? Angústia. Será que Deus vai me ajudar? Sabe quando você está sozinho em casa, começa a vir aqueles pensamentos, sabe? Só que a gente tem que desenvolver esse hábito do salmista no Salmo 42, que é pregar para si próprio. Minha alma, você está abatida dentro de mim, mas confie no Senhor, pois ainda o louvarei na presença dEle. Ainda darei testemunho dessa bênção na minha vida. Ainda verei a ação de Deus no meu coração. Para esse próximo ano, desenvolva um hábito na sua vida, prega para você mesmo. Quando você estiver angustiado, ao invés de murmurar, prega para você. Lembra das verdades espirituais que você ouve semana após semana aqui, das devocionais que você faz, e prega para você mesmo. Declare textos bíblicos. Quando você estiver desesperado, preocupado, ao invés de reclamar, de murmurar, de emprestar sua boca para falar coisas que não agradem ao Senhor, prega para você mesmo. Eu creio no Senhor, como diz Jó, capítulo 42, versículo 2, bem sei que o Senhor pode tudo, então minha alma, descansa no Senhor. Então descansarei nele. Não deixe que esses pensamentos que vêm conduzam a sua vida. Você não é um carro desgovernado, você é um discípulo guiado por Jesus. Você tem direção, você tem orientação. Não permita que as coisas te levem de qualquer maneira. Pregue para você mesmo, creia no cuidado de Deus. E eu termino essa palavra, nesse último ponto, dizendo para você uma última coisa. Tenha bem definido, esse é o último ponto da mensagem, tenha bem definido as suas prioridades. Tenha bem definido as suas prioridades. E aí eu fecho lendo o texto que você talvez saiba até de cor, que é o versículo 33. O versículo 33 que declara assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu falava no início da mensagem que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. É quando eu amo mais alguma outra coisa do que a Deus. E aí talvez a gente possa pensar o seguinte, Adriana, para resolver esse problema então, eu preciso amar menos tal coisa. Vamos supor que o seu ídolo seja, sei lá, o teu trabalho. Então eu tenho que detestar o meu trabalho, porque senão ele vira um ídolo na minha vida. Não é isso. Você não precisa detestar o seu trabalho, você não precisa amar menos o teu filho, você não precisa amar menos o teu esposo, a tua esposa, você não precisa diminuir amor. O grande desafio para nós, Tiago, é amar mais a Deus. O nosso grande desafio, Patrícia, é elevar o nível de amor ao Senhor. Esse é o nosso desafio.
Para vencer a idolatria no nosso coração, Natane, a gente precisa aprender a amar Deus mais e mais. É o que essa palavra diz, buscar o reino de Deus. Eu só vou conseguir buscar primeiro o reino de Deus se eu amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Por isso você pode amar o teu trabalho, você pode amar a tua família, você pode amar o teu filho, tua filha com as forças todas que você tem, mas mais do que isso, ame a Deus. Mais do que amar qualquer outra coisa, ame ao Senhor, aprenda a amar ao Senhor com toda a intensidade, porque, amados, a gente tem uma tendência enorme a ser idólatra. A gente tem uma tendência enorme a colocar qualquer outra coisa na frente de Deus. E sabe como que você vai amar mais a Deus na sua vida? É só quando você entender o tamanho do pecado na sua vida. É só quando você entender o tamanho da condenação que estava sobre você. Você não vai amar mais a Deus enquanto você não entender o seu real tamanho. Quando a gente entende o nosso real tamanho diante do Senhor, aí a coisa começa a acontecer. O problema é que às vezes a gente tende também a valorizar demais a nós mesmos. A gente tende a ver a nós como maiores do que realmente somos. Se a gente não enxergar a nós mesmos o tamanho que realmente temos, a gente não vai conseguir amar mais a Deus. E além disso, é ter a consciência também do tamanho da graça que recebemos. Quando eu entendo o tamanho que eu tenho diante do Senhor, a condenação que estava sobre mim, e eu entendo o tamanho do perdão que eu recebi, Marcele, aí sim eu vou saber amar a Deus com todas as minhas forças, que eu vou saber olhar para qualquer coisa que me remeta ao Senhor e dizer, obrigado, meu Deus, porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu só ia ter essas coisas passageiras aqui comigo. Obrigado, Senhor, porque se não fosse esse amor maravilhoso, eu estaria perdido. Por isso nós temos esse desafio para viver em 2022, entender o tamanho do amor de Deus, porque como o Senhor Jesus declara numa parábola, aquele que é muito perdoado, muito ama, aquele que entende o tamanho do perdão que recebeu, demonstra, vive também um amor intenso diante do Senhor e das pessoas. Sem entender isso, não conseguiremos sair debaixo do poder da preocupação e da ansiedade. Amar a Deus mais, e quanto mais mergulhamos nesse amor de Deus, mais a gente permite que Ele nos envolva. Quanto mais esse amor nos envolve, mais percebemos o quanto Deus é bom na alegria e na tristeza. Quanto mais percebemos que Deus é bom, mais em paz vivemos nesse mundo. É um processo. Deixar esse amor me envolver, para que eu me sinta amado por Deus, descubra o quanto Ele é bom, e aí sim, independente da situação que eu estiver passando, eu vou poder ter a sinceridade de poder declarar, Marcos, o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Eu não vou repetir apenas uma frase que eu vi num filme, eu vou poder dizer algo que eu experimento. O problema é que quando falta essa experiência, a gente está enrolado. Quando falta essa experiência, a gente não consegue chegar nisso. E uma coisa que eu tenho visto muito nesse tempo que nós temos vivido, é que cada vez mais é um desafio para nós viver experiência verdadeira com Deus. A gente ouve falar muito sobre Deus, a gente fala muito sobre Deus, mas se não houver dedicação para a experiência na nossa vida, tudo vai se perder. Enquanto o Senhor não for o meu Deus, eu não vou conseguir avançar. E fecho então essa mensagem te dando essa orientação, para que essa verdade seja marcada dentro de você, para que você possa viver isso de maneira genuína e poderosa. O Senhor deixou disciplinas espirituais que nós já conhecemos de cor e salteado. Se eu não praticar a oração individual na minha vida, se eu não tiver uma vida devocional ativa, se eu não participar da adoração comunitária com os meus irmãos, se eu não participar desses momentos na presença de Deus, a Santa Ceia do Senhor, se eu não viver esses meios de graça, eu não vou conseguir edificar o altar correto na minha vida em 2022. Que os meios de graça, eles gravam no nosso coração essas verdades, elas ficam marcadas de maneira profunda, e que em nome de Jesus, isso não falte na minha vida e nem na sua vida em 2022, que o altar
desse mundo, todas essas coisas que vêm para roubar a nossa paz. Senhor, eu não quero permitir que isso destrua o altar ao Senhor na minha vida. Que acima de tudo eu possa crer e confiar num Deus que sabe de todas as coisas. Que eu venha entender, Senhor, que o saber de Deus não é um saber vazio, não é um saber frio, não é um saber morto, mas é um saber que revela o interesse de Deus na minha vida, o interesse do Senhor em intervir na minha causa, em me abençoar, em me manter de pé. Senhor, que nós não venhamos a viver como pagãos nesse próximo ano. Oh Senhor, o mundo já se preocupa com tudo aquilo que virá, o mundo já questiona, já permite que um monte de coisa roube a paz, mas Senhor, que nós possamos aprender o que o Senhor Jesus fala por último nesse texto: basta a cada dia o seu próprio mal, basta a cada dia o seu próprio desafio. Não permita, Senhor, que a gente venha sofrer por antecedência. Não permita, Senhor, que a gente ande desesperado. Não permita, Senhor, que a gente ande por aí como aqueles que não têm um Deus a recorrer. Nós temos um Senhor a quem buscar ajuda. Nós clamamos a um Deus vivo e, como Jó declara, um Deus que tudo pode. Senhor, nós nos rendemos a Ti e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tiago vai ministrar um cântico. Você tem liberdade para orar ao Senhor, responder a Ele aquilo que você recebeu nessa palavra, responder a Ele essas verdades espirituais que foram anunciadas ao seu coração. Faça a sua oração, tenha o seu momento a sós com Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que pegou, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom. deixarás jamais.
não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, pois tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Aleluia. Vamos encerrar esse momento orando pelas nossas casas. Estenda sua mão na direção da sua casa agora. Já começa a apresentar ao Senhor e diga: Senhor, eu entrego a Ti, eu entrego ao Senhor. Começa a apresentar agora todas as causas que você tem. Começa a apresentar ao Senhor agora cada membro da sua família. Apresenta aí o seu casamento, abençoa aí o seu pai, a sua mãe, apresenta os teus filhos, apresenta nesse momento toda a demanda que você tem na sua vida, tudo aquilo que você terá no ano de 2022, já coloca nas mãos do Senhor e diga a Ele: Senhor, me ensina a descansar em Ti, Senhor, me ensina a crer, a viver, que o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o que precisamos na nossa casa, o Senhor sabe o que precisamos na nossa família, o Senhor sabe cada situação espiritual que estamos atravessando, libertação, salvação, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Abençoa cada família da IMEFRE, abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui, abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor, abençoe cada casa que acompanha pela internet, abençoa, Senhor, cada discípulo que nesse momento, Deus, chora, que nesse momento está preocupado, Senhor, em nome de Jesus, derrama da Tua paz sobre cada coração, derrama da Tua paz sobre cada homem e mulher do Senhor, derrame paz, Senhor, para que nós possamos crer, para que nós possamos entender que tudo o que precisamos, o Senhor provê, tudo o que precisamos, o Senhor já está cuidando. Cremos em Ti, Senhor. O choro pode durar uma noite, oh Pai, um momento de dificuldade, ele pode durar um certo período de tempo, mas a alegria, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, se renovam a cada manhã. De manhã o sol nascerá, de manhã o sol da justiça brilhará sobre nós, e nós cremos no Teu cuidado, Senhor. Cremos que todo sofrimento é passageiro, cremos que toda ansiedade, Senhor, ela tem um tempo de duração. Quebra, Senhor, da nossa vida todo altar de preocupação, todas as vezes, Senhor, que o nosso coração se enganar, voltar para servir ao acaso, ao nada, que nós possamos pregar para nós mesmos: há um Deus Todo-Poderoso que age, há um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Senhor, abençoa cada lar, cada família, derrama da Tua paz, da Tua bênção, da Tua presença, que essa virada de ano seja, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa. Senhor, nós Te pedimos um ano de 2022 abençoado, um ano de 2022 cheio da Tua unção, cheio do Teu poder, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, engrandeça a Ele, glorifica a Ele, aleluia. O Senhor está ao nosso lado, glória a Deus. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia
fruto na vide, que o produto. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Glória a Deus. A gente já está caminhando para o término desse culto. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela vida de cada um de vocês. Desejar a todos um excelente ano novo, que seja abençoado o tempo na casa de vocês, em família, não sei onde cada um vai estar passando, mas que nesse momento de virada, que você possa também receber renovo do céu sobre a sua vida, entrar no ano novo ainda mais forte. E lembrando sempre, há uma grande obra, há uma missão, e o Senhor continua nos chamando, que no ano que vem vocês possam viver com ainda mais intensidade o chamado de Deus na vida de cada um, em nome de Jesus. Lembrando que no domingo estaremos aqui na igreja. Domingo agora não terá escola dominical, volta no dia 9 a escola dominical. Esse domingo agora só o culto, 10 horas da manhã, e o culto às 19 horas. Lembrando também que a ceia será no dia 9, tá bom? A ceia não será no dia 2, será no dia 9, mas estaremos aqui para adorar ao Senhor todos juntos, e que o Senhor esteja nos abençoando até lá. Então que o Senhor te leve em paz para a sua casa, que você tenha uma boa noite de descanso. Quando estiver filando aquele rango maravilhoso na virada, lembra do pastor e guarda um pouquinho e traz para mim domingo, não custa nada pedir, né? Vai que ganha um docinho e tal, mas que o Senhor abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que vivemos nesse ano. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso clamor, receba, Senhor, o louvor entoado aqui nesse lugar. Que em 2022 o Senhor continue abençoando a IMEFRE, abençoando todo o teu povo espalhado pela face da terra, independentemente, ó Pai, da denominação, independente, ó Pai, da congregação. Que o Senhor abençoe todo o seu povo nos 4 cantos dessa terra, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa, que possamos ter uma boa noite de descanso, e que em nome de Jesus, amanhã, nessa virada de ano, Senhor, seja tudo em paz e debaixo da Tua bênção. Oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Um ano novo abençoado em nome de Jesus.